Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos de devocional Apocalipse capítulo 11, vamos que vamos. Meu nome é Luiz, para quem não me conhece. Você que é inscrito, deixe seu like, deixa seu comentário. Para um pouquinho o vídeo, tá bom? E é muito importante, irmãos, que a plataforma ela entregue esse vídeo para mais pessoas que busquem, né, que fazem pesquisas a respeito do tema de devocional e a palavra de Deus alcança mais pessoas, tá bom? Você que não é inscrito no canal, se inscreva e vamos de devocional, meus irmãos. Sem mais delonga. Capítulo 11 de Apocalipse vai falar sobre as duas testemunhas e vai falar sobre a sétima trombeta, tá? Então vamos falar sobre as duas testemunhas, tá bom? Muita gente fala que é Elias e Enoque, porque são duas pessoas que não morreram, né? Que conta que a Bíblia nos narra. Mas a bem da verdade é que Apocalipse não menciona qual o nome que é, tá bom? E aí o que acontece? A Bíblia, o capítulo 11, começa da seguinte maneira, eu vou ler para os irmãos rapidamente. Olha, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também foi-me dito, levanta-te e vá-se medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão na cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidos de panos de saco. Aqui começa. Então, o capítulo 11, Deus pede para João ele fazer uma medição, tá bom? E aqui tem uma ordem para deixar de lado o átrio externo, porque os gentios estarão lá, né? Mas a partir do capítulo 3, no versículo 3, Deus fala que dá autoridade a duas testemunhas que profetizarão durante 1260 dias. 1260 dias é equivalente a 3 anos e meio, 42 meses, tá bom? E aí dá-se a entender que esses 42 meses pode ser que ocorra no período da falsa paz, como eu expliquei nos vídeos anteriores, tá bom? E aqui, olha interessante, o versículo 4 vai falar que Deus deu autoridade a essas testemunhas para profetizarem em quem viesse a ter intenção de causar dano a essas testemunhas, que um fogo sairia da boca dessas testemunhas e consumiria seus inimigos. Também foi dada autoridade a essas testemunhas para parar de fazer chover, como foi na época de Elias. Deu autoridade para transformar água em sangue, como foi na época de Moisés, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Quando essas testemunhas tiverem concluído o testemunho que devam dar, ou seja, esse tempo, a besta que emerge, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. E a besta vencerá essas testemunhas, matará essas testemunhas e colocará os seus cadáveres expostos durante 3 dias, tá bom? Durante 3 dias. E ficará exposto, essas testemunhas ficarão expostas. Quando essas testemunhas são mortas, as pessoas até farão o quê? Farão festa, ficarão alegres, ficarão contentes. Por quê? Porque a pregação, as profecias que essas testemunhas irão dar serão realmente incômodas, tá? aos habitantes da terra à época. Porque não vai ser uma pregação simples, né? Vai ser sobre o juízo de Deus. Então muitos se alegrarão naquele momento e depois de 3 dias e meio, né, o Espírito do Senhor voltará, essas testemunhas ficarão em pé e aí uma voz chamará essas testemunhas para subir aos céus. Muito bacana. E subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas e outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, irmãos, vai vir agora os próximos juízos, tá bom? Interessante aqui que após essa testemunha, elas profetizarem durante 3 anos e meio, elas serem mortas, né? O Espírito de Deus voltar, o Espírito de vida voltar aos corpos dessas testemunhas e subirem aos céus, as pessoas que glorificam a Deus. Só que nós vimos que na sexta trombeta, versículo 21 fala o seguinte: também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Interessante que nesse momento aqui as pessoas irão dar glória
mas é bem provável que ainda não se arrependam dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Misericórdia. Vamos lá, versículo 15 ao versículo 19 vai falar sobre a sétima trombeta. E a sétima trombeta soará. E aí o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus. E os irmãos leiam aqui. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. E os irmãos leiam, tá bom? Essa palavra que ela é viva. E aí, no versículo 19, fala o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca de sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Então, quando a sétima trombeta tocar, se ouvirá vozes no céu dizendo que o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E ainda vem ainda uma adoração ao Cordeiro. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Irmãos, leiam aqui que é uma adoração, isso que vai acontecer no capítulo, na sétima trombeta. Após a sétima trombeta, nós vamos ver o abrir, o derramamento das taças, tá? A partir do capítulo 15. Então, irmãos, do capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, nós vamos ver coisas que acontecerão nesse período, não em sequência cronológica, tá? E vamos conversar sobre a mulher e o dragão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o cântico dos 144.000, a mensagem dos 3 anjos, uma voz do céu e a colheita do fim dos tempos. E a partir do capítulo 15 nós damos continuidade aos juízos de Deus, tá bom? Isso vai acabar. Esse momento que vai acabar, e aí nós vamos ver lá no final de Apocalipse que Deus estabelecerá um reino, um milênio aqui na terra para os seus santos reinarem na terra como deveria ser. Tá bom? Meus irmãos, fico por aqui. Que Deus abençoe, tá bom? E aguardo os irmãos para amanhã. Pai do Senhor.